que o Cruzeiro fez uma reunião com os atletas, e é uma reunião normal que acontece semanalmente, mas a reunião que aconteceu nessa terça-feira, ela teve o intuito de dar uma cobrada na galera, né? Para melhorar o rendimento, para mostrar realmente a importância de todo mundo no trabalho que vai sendo construído dia após dia na Toca da Raposa, a importância desses atletas entenderem o compromisso e onde o Cruzeiro quer chegar na temporada 2023. E agora, esse duelo contra o Atlético Paranaense, como eu mencionei, é a resposta dos jogadores, né? Sabem desse compromisso, sabem dessa importância de terminar o Campeonato Brasileiro contra 3 adversários para lá de complicados, mas vão em busca desse resultado positivo. Sobre mercado da bola, deixa eu trazer a informação do Rafael Elias, o Papagaio, porque faltavam alguns documentos, o jogador que desembarcou na segunda-feira, mas faltavam alguns documentos para que a negociação fosse acertada. Isso pode acontecer hoje. Essa parte de documento, né, essa parte de registro do atleta depois, na sequência na CBF, tudo isso é importante, tá arrumado, tá certinho, para que o atleta seja registrado, assine contrato e tenha essa tranquilidade de ser jogador do Cruzeiro até dezembro de 2026. Essa é a grande expectativa do dia, para que possa anunciar de maneira oficial esse atleta que vai ser mais um para chegar ao elenco do Pepa. Xará. Pois é, mais um para chegar ao elenco do Pepa. Eu falei ontem aqui no Rádio Esportes, e não quero saber um pouco mais, hoje a gente está com o Edu Panzi também, além do Léo. Eu não vejo o Papagaio como solução nesse momento, sinceramente. Posso estar falando uma grande besteira, mas eu não vejo o Papagaio como solução para a falta de gols do ataque do Cruzeiro. Edu, bom dia. Tudo bem, Romano? Tudo tranquilo. Bom dia, um abraço, bem-vindo de volta. Valeu, obrigado. Aqui, eu acho que a grande solução que chega para o Cruzeiro nessa janela é o Matheus Pereira. Solução mesmo. Cara que chega para ser titular e que tem a capacidade de colaborar muito para resolver um problema do Cruzeiro, que é o problema ofensivo, de criação, de deixar o centroavante com chance clara de fazer um gol, de atacar a última linha do adversário com um passe, com um bom passe, de atuar pelo corredor central pelo lado direito, da direita para o centro. Enfim, o cara que tem a maior capacidade de elevar o nível e de suprir deficiências do Cruzeiro e que chegou agora é o Matheus Pereira. O Arthur Gomes pode ser um também, caso o Bruno Rodrigues, por exemplo, saia. Se o Bruno Rodrigues sair, hoje o Cruzeiro tem um substituto. Vou dizer que a altura, não sei. O Bruno Rodrigues já mostrou e já entregou bastante tecnicamente ao Cruzeiro. Mas o Arthur Gomes é um cara que tem a capacidade de entregar também. Os outros, você citou o Papagaio, eu acho que o Papagaio chega para compor elenco, com uma característica diferente dos centroavantes que estão no Cruzeiro hoje, Gilberto e Henrique Dourado. E o Lucas Silva é um cara que tecnicamente tem tudo para ser titular, mas o Lucas Silva precisa recuperar a parte física, e isso é o dia a dia, e o entendimento de jogo do Pepa. Eu não tenho dúvida que ele, tecnicamente, sendo superior, principalmente ao Machado, a partir do momento que entender o jeito de jogo do Pepa e estiver bem fisicamente, é um jogador intenso, acho que o Pepa vai dar as primeiras oportunidades ao Lucas. E tem um detalhe, Léo, porque muito se reclama do Dourado, muito se reclama do Gilberto, e agora chega um jogador que não foi artilheiro por onde passou, assim, exceto no Ituano, né? E é um jogador que tem, acho que depois de ter rodado aí e não dado certo, é a grande oportunidade dele, né? Resta saber se ele vai abraçar essa oportunidade ou não. Bom dia, Romano, bom dia a todos. Ele tem duas características diferentes do Henrique Dourado e do Gilberto. A primeira delas é que ele tem mais mobilidade, ele não é um cara de ficar tão ali fixo. Não é, quando a gente fala isso, não é que o Henrique Dourado e o Gilberto, eles são âncoras, né? Ficam ali parados. Não, eles tentam produzir ali também, mas acho que o Papagaio tem mais mobilidade. E o Papagaio é mais jovem, né? Nós estamos falando do Gilberto, do Henrique, são caras que podem entregar, mas que pela idade estão caminhando aí para veteranos no futebol brasileiro. Então, o Papagaio é bem mais jovem. Vai ter uma oportunidade. Não mostrou, Romano, até hoje, o suficiente para a gente dizer que é um cara que vai chegar, entrar no ataque do Cruzeiro, vai fazer gol, vai mudar, né? Ele é uma aposta. Eu concordo com o Du. Diferentemente do Matheus Pereira, a exceção será se o Matheus Pereira não jogar bem com a camisa do Cruzeiro.
O que se espera dele é o que ele fez nos outros clubes. Então, o que ele fez nos outros clubes credencia a ele chegar e melhorar bem o ataque do Cruzeiro, né? A produção ofensiva do Cruzeiro. O que o Papagaio fez em outros clubes, o que tem de bom é a Série B do Ituano, né? De fazer 16 gols numa Série B, o cara chama atenção. Ele fez mais gols que o Edu, com a camisa do Cruzeiro, e o Cruzeiro deitou na Série B e fez mais gols que o Edu. Então, isso credencia uma aposta. O Arthur Gomes, eu também considero aposta. Por mais que esteve no Sporting de Portugal, a gente tem material dele sobre o Santos, é igual o Wesley do Palmeiras. Vindo do Palmeiras, o Wesley foi uma aposta. Então, eu torço para que dê certo, Romano, mas eu torço também para que no meio-campo o Cruzeiro melhore. Porque a gente cobra muito do ataque, mas se o meio-campo do Cruzeiro também não está criando muito. E isso acaba estourando lá na frente. Os caras não têm muitas oportunidades. Foi-se o tempo em que a gente criticava os centroavantes do Cruzeiro apenas porque o time criava muito e perdia gols. Agora o Cruzeiro não está nem perdendo os gols. Dois detalhezinhos. Um em relação ao Wesley. Muito se fala, o Bruno Rodrigues sacrificado como jogando centralizado. Tal. O Wesley está sacrificado desde o início, né? O Wesley é um jogador de lado esquerdo. Ele está jogando do lado direito. O Bruno Rodrigues, no início da era Pepa, foi deslocado para a direita e não deu certo. Então o Wesley... Muita gente fala de sacrifício de outros atletas, o Wesley sempre está jogando num setor que não é o dele de preferência. E tem um detalhezinho que pode ser muito favorável ao Papagaio. O Papagaio chega junto com o Matheus Pereira, né? Se entra o Matheus Pereira, já entrega, e o Papagaio vai ter oportunidade com o cara. E Gilberto e Henrique Dourado estão aí sem a bola chegar nos dois, né? Então tem esse detalhezinho, o Papagaio chega junto com o Matheus Pereira. Será que ele já vai ter oportunidade junto com o Matheus Pereira a partir do momento que os dois estiverem aptos? Ou o Pepa vai, com o Matheus Pereira, dar mais uma oportunidade, por exemplo, ao Gilberto? E o Gilberto, se não me engano, falou isso depois do último jogo, né? Falou com o nosso Guilherme Tio. A bola não tá chegando. Né? Falou que tá chegando... deu a entender que a bola tá chegando meio quadrada, né? Mas aí eu lembro que algumas vezes que chegou redonda também tava difícil, né, de dominar. Acho que a fase não é boa. Eu me recordo daquele jogo contra o Bahia, que nós falamos aqui que a parte psicológica do Gilberto tava difícil. A gente via que o atleta, dava para ver que o atleta estava muito abalado. O Panzi teve a oportunidade de fazer a mesa do Cruzeiro com a gente, o Léo também teve, e a gente discutiu isso, que a parte psicológica, Xará, estava visivelmente comprometida. E aí as coisas realmente não fluem, né? O jogador tenta, busca, mas não nada que faz, ele consegue resolver. O Cruzeiro, então, trabalha também para o Matheus Pereira ser utilizado no jogo contra o Palmeiras. É uma possibilidade aí de 15 dias para que ele se encaixe, para que ele melhore a parte física. Agora, o Arthur Gomes já traz um pouco mais de expectativa para o duelo contra o Furacão, Romano. Por quê? Semana passada se dedicou à parte física. Essa semana começou a cuidar da parte técnica, a parte tática. Vai ter trabalho de definição de time amanhã e na sexta. Vai ser o trabalho que vai ser de ordem mesmo para analisar e montar esse Cruzeiro, que para mim vai ter mudança. Tá bem nítido que vai ter mudança. Então, pode ser uma oportunidade de relacionar o jogador para que ele possa viajar e quem sabe entrar no decorrer da partida para ser uma situação diferente, para fazer uma alteração diferente, não tirar os mesmos atletas e colocar os mesmos jogadores, né? O que está acontecendo é isso. É uma possibilidade muito grande de acontecer no jogo contra o Curitiba. Agora, a informação que acaba de ser confirmada pelo Cruzeiro, Romano. 11 horas e 50 minutos, até para arrematar essa minha participação aqui no primeiro tempo do Cruzeiro, está definido jogos contra o Botafogo no dia 6 de agosto e contra o Corinthians dia 19 de agosto. Esses dois jogos vão ser disputados no Mineirão. O Cruzeiro, então, deixando a Independência e vai jogar no Mineirão, que, segundo essa publicação do Cruzeiro, o Gigante da Pampulha garantiu a qualidade do gramado. E aí chamando o torcedor para esses dois confrontos importantes que o Cruzeiro tem pela frente, como mandante no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Corinthians dia 6, que vai ser a abertura
inclusive do primeiro turno, né? Do retorno do Campeonato Brasileiro, e ainda tem o duelo contra a equipe, na verdade, jogo contra o Botafogo, já nesse fechamento aí de turno, e o jogo contra o Corinthians é a abertura do retorno do Campeonato Brasileiro, dia 6 e dia 19, respectivamente. Cruzeiro voltando ao Gigante da Pampulha. Eu falei em nome de Betfair.